Aquele ali é meu pai que só veio aqui para comer e beber. Foi isso que meu filho falou no microfone apontando para mim no dia do casamento dele. Todo mundo riu. A noiva riu. Os padrinhos riram. Até a mãe da noiva, que mal me conhecia, soltou uma risada. Eu estava ali, de pé, com um copo na mão, usando o terno que comprei especialmente para esse dia. E senti uma coisa gelada subir pelo peito. Não era raiva, era vergonha, era dor. Era o tipo de coisa que você nunca esquece, mesmo que viva mais 50 anos. Meu nome é Valdomiro, tenho 68 anos e trabalhei 35 anos como eletricista industrial aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Nasci lá em Ribeirão Preto, numa casa simples de 3 cômodos, onde meu pai criava galinha no quintal e minha mãe lavava roupa para fora. A gente não tinha muito, mas tinha respeito, tinha dignidade. E foi com essa dignidade que eu criei meu filho Rodrigo, sozinho nos últimos 6 anos, depois que perdi minha esposa Célia para o câncer. Antes de continuar minha história, queria agradecer ao canal Café com Vovô por me dar esse espaço. E se você que está me ouvindo agora se identifica com o que eu estou passando, comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui. Se inscreve no canal, porque o que eu tenho para contar... Bom, acho que muita gente vai sentir na pele também. Aquele era para ser o dia mais feliz da vida do meu filho. E o meu também, né? Pai sempre sonha em ver o filho casar, construir família, ser feliz. Eu sonhava com isso desde que o Rodrigo era pequeno. Mas quando eu cheguei naquele buffet, naquele salão enorme cheio de gente bem vestida, eu já senti que alguma coisa estava errada. O jeito que ele me cumprimentou. Seco, rápido, um abraço de lado, sabe? Aquele abraço que a gente dá em conhecido, não em pai. Eu tentei não ligar. Falei comigo mesmo. Valdomiro, o menino tá nervoso, é dia de casamento, deixa ele. Fui pro meu lugar, lá no fundo do salão. Isso mesmo, lá no fundo, longe da mesa principal, longe da família da noiva. Sentado com uns primos distantes que eu mal conhecia e que também pareciam estar ali só para completar número. Mas tudo bem, eu ia engolir aquilo, ia sorrir, ia aguentar. O casamento foi bonito, não vou mentir. Tinha flores por todo lado, aquelas luzes penduradas no teto, música ao vivo, tudo muito chique, tudo muito caro. E eu olhava para tudo aquilo e pensava, meu Deus, como o Rodrigo conseguiu pagar tudo isso? Porque eu sabia que a empresa dele estava indo bem. Ele sempre falava disso, mas não imaginei que tivesse dinheiro para um casamento desse tamanho. Aí veio o jantar. Comida boa, vinho, champanhe, garçom passando o tempo todo oferecendo coisa. Eu comi, claro. Bebi um pouco também. Mas não exagerei, nunca fui de beber muito. Fiquei ali no meu canto, conversando com o primo da Célia, lembrando dela, sentindo falta dela. Porque se ela tivesse viva, nada daquilo teria acontecido. Ela sempre soube colocar o Rodrigo no lugar quando ele começava a ficar metido. Mas ela se foi, e o menino mudou. Quando chegou a hora dos discursos, o Rodrigo pegou o microfone. Tava animado, sorrindo, com a noiva do lado. Falou da família dela, agradeceu os padrinhos, falou dos amigos. Eu fiquei esperando ele falar de mim, esperando ele agradecer. Mas nada. Até que ele olhou para o fundo do salão, apontou para mim e soltou aquela frase. Aquele ali é meu pai, que só veio aqui para comer e beber. Silêncio por um segundo. E depois, risada. Risada alta. Todo mundo achou engraçado. Piada de casamento, né? Todo mundo ri, menos eu. Eu fiquei ali parado, segurando meu copo, sentindo meu rosto queimar. Tentei sorrir. Tentei fingir que era brincadeira. Mas não era. Eu vi nos olhos dele. Não era brincadeira. Era desprezo. Eu não disse nada naquela hora. Não fiz escândalo. Não levantei a voz. Fiquei sentado, terminei minha bebida e comecei a pensar. Pensar em tudo que eu tinha feito por aquele menino. Em tudo que eu tinha dado. Em tudo que eu tinha sacrificado. E quanto mais eu pensava, mais uma coisa ia crescendo dentro de mim. Não era só mágoa. Era clareza. Saí daquela festa antes do bolo. Ninguém notou. Ninguém veio atrás. Entrei no meu carro velho, aquele Gol 2009 que eu ainda dirijo até hoje, e fui para casa. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali sentado na sala escura, olhando para o retrato da Célia na parede e tomando uma decisão.
Uma decisão que ia mudar tudo. No dia seguinte, bem cedo, eu já estava de pé. Tomei meu café, botei uma roupa limpa e saí de casa com um envelope na mão. Um envelope que eu tinha guardado há 3 meses. Dentro dele tinha papéis. Papéis importantes. Papéis que o Rodrigo nem imaginava que eu ainda tinha. E eu ia usar eles. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, foi essa. Respeito a gente não pede. A gente conquista. E quando a gente perde o respeito, a gente toma de volta. Cheguei no cartório assim que abriu. A moça da recepção me reconheceu porque eu já tinha ido lá antes para resolver umas coisas da herança da Célia. Ela me cumprimentou com um sorriso e eu pedi para falar com o tabelião. Demorou uns 20 minutos, mas ele me atendeu. Botei o envelope em cima da mesa dele e falei: eu preciso cancelar um documento. Ele abriu, leu e olhou para mim com aquela cara de quem não entendeu nada. Mas, seu Valdomiro, o senhor tem certeza? Isso aqui é sério. Eu olhei para ele e falei com uma calma que eu nem sabia que tinha. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Saí de lá com os papéis nas mãos. O coração batendo forte, mas firme. Porque o que eu tinha feito ia mexer com muita coisa. Ia abalar muita estrutura. E o Rodrigo... Bom, o Rodrigo ainda não sabia de nada. Mas ia saber. Logo, logo ia saber. E quando soubesse, ia entender que pai a gente não humilha. Não na frente de todo mundo. Não depois de tudo que eu fiz. Porque o que eu cancelei naquele cartório não foi pouca coisa. E as consequências? As consequências estavam só começando. 3 dias depois do casamento, meu telefone tocou. Era o Rodrigo. A voz dele estava diferente. Não era mais aquela voz firme, segura, de quem manda em tudo. Era uma voz preocupada, nervosa. Ele falou: pai, a gente precisa conversar. Urgente. Eu olhei para o telefone, respirei fundo e respondi com a maior calma do mundo: pode falar. Ele gaguejou um pouco e disse: não dá para ser por telefone. Eu preciso ir aí na sua casa. Hoje. Agora. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado na cadeira da cozinha, tomando meu café requentado. Sabia o que tinha acontecido. Sabia que alguém tinha avisado ele. Provavelmente a gerente do banco. Ou o contador. Não importava. O que importava é que ele tinha descoberto. E agora ia ter que vir aqui, na minha casa simples, no meu bairro humilde, conversar comigo. O homem que só tinha ido no casamento dele para comer e beber. Eu não respondi a mensagem que ele mandou depois. Nem a segunda, nem a terceira. Deixei ele esperando. Porque durante 34 anos da vida dele, toda vez que eu precisei falar com ele estava ocupado. Reunião, viagem, compromisso. Sempre tinha alguma coisa mais importante do que atender o pai. Agora a coisa tinha virado. E eu não estava com pressa nenhuma. Quando ele finalmente apareceu aqui em casa, no fim da tarde, eu estava sentado no quintal regando minhas plantas. Tenho umas suculentas que a Célia plantou antes de morrer, e eu cuido delas todo dia. É uma forma de manter ela perto, sabe? O Rodrigo entrou pelo portão sem bater, como sempre fez. Só que dessa vez, ele não entrou com aquela postura de dono do mundo. Entrou devagar, olhando para o chão, com a mão no bolso. Pai. Ele começou a falar, mas eu levantei a mão e interrompi. Antes de você falar qualquer coisa, Rodrigo, eu quero que você sente aí. Apontei para a cadeira de plástico velha que eu tinha no quintal. Ele olhou para a cadeira como se nunca tivesse visto uma cadeira de plástico na vida. Mas sentou. E ficou ali, esperando eu falar alguma coisa. Eu continuei regando minhas plantas. Devagar, sem pressa. Até que ele não aguentou e soltou. Pai, o que você fez? Parei. Olhei para ele. E falei com a voz mais tranquila que eu consegui. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Defendi minha dignidade. Ele bufou, passou a mão no rosto e falou mais alto. Dignidade? Pai, você bloqueou a transferência do terreno. Você cancelou a procuração. Eu tô com um problema sério agora. Então era isso. Ele não estava preocupado comigo. Não tinha vindo aqui pedir desculpa. Não tinha vindo reconhecer o erro. Ele tinha vindo porque estava com um problema. Um problema financeiro. E precisava de mim para resolver. Como sempre. Sentei na outra cadeira, de frente para ele. Rodrigo, você sabe quanto custou aquele casamento? Ele ficou em silêncio. Eu continuei. 83 mil reais. 83 mil que eu paguei. Com dinheiro que eu juntei a vida inteira.
com dinheiro da venda de um terreno que eu tinha guardado para minha velhice. Para caso eu ficasse doente, para caso eu precisasse de alguma coisa. Ele abriu a boca para falar, mas eu não deixei. Você acha que eu não sei que você não pagou nada daquele casamento? Você acha que eu sou bobo? Você me ligou 3 meses atrás, chorando, dizendo que a empresa estava com dificuldade, que você tinha investido tudo num projeto que não deu certo, que não ia conseguir pagar o casamento que a Tatiana sonhava. E eu, como pai, como sempre fiz, resolvi o seu problema. Vendi meu terreno, paguei tudo, e você nem me agradeceu. A voz dele saiu baixa, fraca. Eu ia te agradecer, pai. Eu levantei a mão de novo. Você me humilhou na frente de 200 pessoas. Me botou como se eu fosse um qualquer, um velho aproveitador que só queria comida grátis. E você sabe o que doeu mais? Não foi a piada, foi ver que você acreditava naquilo, que no fundo você realmente acha que eu sou só um peso na sua vida. Ele ficou quieto, olhando para o chão. Eu vi a mão dele tremendo um pouco, e pela primeira vez em muitos anos, eu vi algo no rosto dele que eu não via mais. Vergonha. Vergonha de verdade. Levantei, peguei o regador e voltei para as minhas plantas. Agora, sobre aquele outro terreno que estava no meu nome, aquele que você ia usar de garantia para o banco liberar o empréstimo da expansão da sua empresa, eu cancelei a procuração. Esse terreno é meu, não é seu. E se você precisar de garantia, você vai ter que encontrar outro jeito. Rodrigo se levantou de um pulo. Pai, você não pode fazer isso. Eu já assinei contrato. Eu já me comprometi. Se eu não conseguir o empréstimo, eu vou perder tudo. A empresa, o apartamento, tudo. Olhei para ele sem piscar. Pois é, filho. Agora você sabe como é perder alguma coisa importante. Ele ficou ali parado, respirando fundo, tentando controlar a raiva. Eu vi na cara dele que ele queria gritar. Queria me xingar, mas não podia, porque sabia que eu estava certo. Sabia que ele tinha pisado na bola. E sabia que qualquer coisa que ele fizesse agora só ia piorar. Pai, a voz dele saiu quase num sussurro. Eu errei. Eu sei que errei. Mas você não pode destruir minha vida por causa de uma piada idiota. Parei de regar as plantas e olhei bem nos olhos dele. Não foi uma piada, Rodrigo. Foi desrespeito. E desrespeito tem consequência. Ele ficou mais uns minutos ali, tentando argumentar, tentando me convencer a voltar atrás. Mas eu não voltei. Não ia voltar. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não estava disposto a me sacrificar pelo meu filho. Não depois do que ele fez. Não depois de sentir aquela dor no peito, de ver aquelas pessoas rindo de mim, de perceber que o meu próprio sangue tinha vergonha de mim. Quando ele finalmente foi embora, eu sentei de novo na cadeira e olhei para o céu. Estava começando a escurecer. As estrelas começavam a aparecer. E eu pensei na Célia. Pensei no que ela diria se tivesse visto aquilo tudo. Será que ela ia achar que eu tinha exagerado? Será que ela ia pedir para eu perdoar o menino? Não sei. Talvez sim. Mas ela não estava mais aqui. E quem estava levando porrada da vida era eu. Sozinho. E eu não ia mais deixar ninguém me desrespeitar. Nem meu próprio filho. O telefone tocou de novo mais tarde. Já era noite. Era a Tatiana, a nora. A voz dela estava chorosa, desesperada. Seu Valdomiro, pelo amor de Deus, o senhor não pode fazer isso com o Rodrigo. A gente está desesperado. O senhor não entende, a empresa dele vai falir. A gente vai perder tudo. Eu respirei fundo antes de responder. Tatiana, com todo o respeito, isso não é problema meu. É problema dele. Ele criou. Ele resolve. Ela desligou na minha cara. E eu desliguei o telefone. Porque sabia que o Rodrigo ia mandar todo mundo ligar para mim. Os amigos, os primos. Até o pastor da igreja, provavelmente. Todo mundo ia querer me convencer a voltar atrás, a ser o pai compreensivo, o pai que sempre ajuda, mas dessa vez não. Dessa vez eu ia ensinar para o meu filho uma lição que ele devia ter aprendido há muito tempo. Respeito não se compra, respeito se conquista. E quando se perde, às vezes não tem volta. Uma semana depois, eu estava na padaria comprando pão quando encontrei a dona Irene, minha vizinha de mais de 20 anos. Ela me cumprimentou com aquele sorriso largo de sempre, mas eu percebi que tinha algo diferente no jeito dela. Ela pegou meu braço, me puxou para o canto e falou baixinho. Valdomiro, todo mundo está comentando. Seu filho passou aqui ontem de novo. Tava com uma cara péssima.
Dizem que ele tá desesperado, que a empresa dele vai fechar. Eu olhei para ela e só balancei a cabeça. Dona Irene, a senhora sabe como é. Filho às vezes precisa aprender do jeito difícil. Ela apertou meu braço com força e falou: Mas Valdomiro, você é o pai. Você não pode deixar o menino afundar assim. Pensa na sua nora. Pensa no netinho que você tem. O Lucas vai sofrer se o pai dele quebrar. Eu senti um aperto no peito quando ela falou do Lucas. Meu netinho de 8 anos, filho do primeiro relacionamento do Rodrigo. Aquele menino eu via pouco, mas amava demais. Toda vez que ele vinha aqui, a gente jogava dominó. Eu contava história, ensinava ele a consertar tomada. Ele me chamava de vovô, com aquele jeitinho doce de criança. Mas aí eu pensei, o Rodrigo pensou no Lucas quando me humilhou no casamento? Pensou em como aquilo ia me afetar? Pensou em como eu me senti? Não, ele não pensou. Então por que eu tinha que pensar agora? Por que eu tinha que ser sempre o que cede, o que perdoa, o que engole tudo calado? Agradeci a preocupação da dona Irene e voltei para casa. Mas aquilo ficou na minha cabeça o dia todo. O Lucas. Será que o menino ia sofrer por causa da minha decisão? Será que eu estava sendo egoísta? Será que um pai tem que engolir humilhação em silêncio só para não prejudicar os netos? No fim da tarde, o Rodrigo apareceu de novo. Dessa vez, sem avisar. Tocou a campainha 3 vezes seguidas, com pressa. Quando eu abri a porta, ele entrou sem pedir licença e falou já de cara: Pai, eu vou perder tudo. O banco cancelou meu crédito. Eu tenho dívida de fornecedor para pagar essa semana. Se eu não pagar, eles vão na justiça. Vão tomar meu apartamento. Vão tomar meu carro. Vão acabar comigo. Fechei a porta devagar e fui sentar na sala. Ele ficou em pé, andando de um lado para o outro, nervoso, suando. Pai, eu tô te pedindo pelo amor de Deus. Assina de novo a procuração. Me deixa usar o terreno. Só por 6 meses. Eu prometo que depois eu devolvo tudo certinho. Eu prometo que eu nunca mais faço nada que te magoe. Promessas. Sempre promessas. Ele sempre prometeu tanta coisa e cumpriu tão pouco. Prometeu que ia me visitar toda semana depois que a mãe dele morreu. Visitou 3 vezes em 6 anos. Prometeu que ia me levar na consulta do médico quando eu operei do joelho. Esqueceu. Mandou um Uber. Prometeu que ia passar o Natal comigo. Passou com a família da Tatiana. Rodrigo, senta. Ele parou de andar e sentou na ponta do sofá, com as mãos tremendo. Eu olhei bem para ele e falei: Você sabe o que mais doeu naquele dia? Não foi só a piada. Foi perceber que você tem vergonha de mim. Vergonha do seu pai. Vergonha de dizer na frente daquelas pessoas todas que quem pagou aquele casamento fui eu. Um simples eletricista aposentado. Um homem que a vida inteira trabalhou com a mão suja de graxa. Ele abaixou a cabeça. Não falou nada. Eu continuei. Você não me colocou na mesa principal. Não me agradeceu no discurso. Não me apresentou para os seus amigos importantes. E quando finalmente falou de mim, foi para fazer piada. Para me diminuir. Para deixar claro que eu era menos que todo mundo ali. A voz dele saiu baixa, quase chorosa. Pai, eu sei. Eu fui um idiota. Eu estava nervoso. Estava bebendo. Não pensei no que estava falando. Balancei a cabeça. Bêbado fala o que o sóbrio pensa, Rodrigo. Você sempre achou que eu era pouco, que eu não era o suficiente, que você merecia um pai melhor, um pai rico, um pai importante. Ele levantou o rosto e eu vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Não é verdade, pai. Eu nunca pensei isso. Eu te amo. Você sempre foi um bom pai. Sempre me deu tudo. Eu ri. Um riso amargo. Dei tudo. É verdade. Até demais. Te dei tanto que você esqueceu o valor das coisas. Esqueceu que dinheiro não cai do céu. Que sacrifício tem peso. Que respeito é a única coisa que a gente não pode perder. Ele se jogou de joelhos na minha frente. Isso mesmo. Meu filho de 34 anos, empresário, cheio de diploma, se ajoelhou na minha frente. Pai, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu vou fazer qualquer coisa, mas não me deixa perder tudo. Não me deixa virar nada. Olhei para ele ali, de joelhos, e senti um aperto no peito. Porque por mais que ele tenha me machucado, ele ainda era meu filho. O menino que eu criei. O menino que eu carreguei no colo quando era bebê. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta.
O menino que chorou nos meus braços quando a mãe dele ficou doente. Mas aí eu lembrei. Lembrei da risada de todo mundo naquele salão. Lembrei da cara da Tatiana rindo junto. Lembrei de como eu me senti pequeno, invisível, e a raiva voltou. Levanta, Rodrigo. Ele levantou, limpando o rosto com a manga da camisa. Eu respirei fundo e falei: eu vou te dar uma chance. Uma única chance. Mas você vai ter que fazer algo por mim primeiro. Ele abriu os olhos, esperançoso. O que for, pai. Eu faço. Você vai fazer um vídeo. Vai postar nas redes sociais. E vai contar a verdade. Vai contar que quem pagou o seu casamento fui eu. Que você estava quebrado. Que eu vendi meu terreno para realizar o sonho da sua esposa. E vai pedir desculpas publicamente pela humilhação que você me causou. O rosto dele mudou na hora. A esperança sumiu. Virou medo. Virou orgulho ferido. Pai, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma reputação. Eu tenho clientes. Eu tenho sócios. Se eu fizer isso, eu vou ficar queimado no mercado. Todo mundo vai saber que eu estava quebrado. Então você prefere perder tudo do que perder o orgulho? Ele ficou em silêncio. E eu vi na cara dele que sim. Que ele preferia. Que o orgulho dele era maior do que o amor que ele tinha por mim. Maior do que a gratidão. Maior do que qualquer coisa. Então tá decidido. Não tem acordo. Levantei e abri a porta da sala, sinalizando que ele podia sair. Ele ficou parado ali, olhando para mim como se não acreditasse. Pai, você não pode fazer isso comigo. Você é meu pai. Você tem que me ajudar. Eu já te ajudei a vida inteira, Rodrigo. Eu já me sacrifiquei a vida inteira. Agora chegou a sua vez. Sua vez de escolher. Você escolhe o orgulho ou escolhe o pai? Você escolhe a reputação ou escolhe a família? Você que sabe. Ele andou até a porta, parou, olhou para trás e falou uma última coisa. Se eu perder tudo, vai ser culpa sua. E saiu batendo a porta. Fiquei ali parado na sala, ouvindo o barulho do carro dele saindo. E pela primeira vez em toda essa história, eu senti algo diferente. Não era mais raiva, não era mais mágoa, era uma tristeza profunda. Porque eu tinha acabado de perceber uma coisa. Meu filho não ia me pedir desculpas, não ia reconhecer o erro. Ele ia preferir perder tudo a admitir que estava errado. E eu ia ter que viver com isso. Com a certeza de que criei um homem que valorizava mais a aparência do que a verdade. Mais o dinheiro do que o amor. Mais o sucesso do que a família. Sentei no sofá e coloquei a mão no peito. Tava doendo. Doendo de verdade. E eu sabia que essa dor não ia passar tão cedo. 2 dias depois daquela conversa, eu acordei com uma dor no peito que não passava. Não era só tristeza. Era física mesmo. Uma pressão. Um aperto. Pensei em ir no posto de saúde, mas fiquei enrolando. Homem é assim, né? Acha que dor passa sozinha. Tomei um chá de boldo, deitei um pouco e tentei descansar. Mas a dor continuava ali, insistente. Foi aí que o Lucas apareceu, meu netinho. Ele tocou a campainha no meio da tarde, sozinho. Abri a porta e levei um susto. Lucas, o que você está fazendo aqui, menino? Cadê seu pai? Ele entrou arrastando a mochila da escola, com aquela carinha triste que partia meu coração. Vovô, eu fugi da aula de reforço. Eu precisava falar com você. Sentei ele na mesa da cozinha. Dei um copo de suco e um pedaço de bolo que a dona Irene tinha trazido. Ele comeu em silêncio, mexendo o garfo no prato. Até que olhou para mim com aqueles olhos de criança e perguntou: Vovô, é verdade que você não quer mais ajudar meu pai? Senti um nó na garganta. Como é que eu ia explicar para um menino de 8 anos tudo o que tinha acontecido? Lucas, a situação é complicada. Coisa de adulto. Ele balançou a cabeça. Eu sei que meu pai fez alguma coisa errada. Eu ouvi ele e a Tatiana brigando. Ela estava gritando que era culpa dele. Que ele humilhou você no casamento. E meu pai estava chorando, vovô. Eu nunca vi meu pai chorar. Aquilo me pegou. Imaginar o Rodrigo chorando, desesperado, mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Mas aí o Lucas continuou. Ele falou que vai perder tudo, que a gente vai ter que sair do apartamento, que eu vou ter que mudar de escola. A voz do menino falhou. Eu não quero mudar de escola, vovô. Eu gosto dos meus amigos. E a Tatiana, ela é legal comigo. Mas agora ela tá brava o tempo todo. Puxei o menino pro meu colo, mesmo ele já estando grande. Ele encostou a cabeça no meu ombro e ficou quieto. Eu fiquei ali, segurando meu neto, sentindo o peso daquela situação toda. Porque no final das contas,
Quem ia sofrer mais com tudo isso era ele. Uma criança inocente que não tinha nada a ver com a briga entre mim e o pai dele. Vovô, você não gosta mais do meu pai? A pergunta saiu baixinho, mas me acertou em cheio. Lucas, eu amo seu pai. Sempre vou amar. Mas às vezes a gente precisa ensinar as pessoas a nos respeitar. Mesmo quando essas pessoas são da nossa família. Ele ficou pensando um pouco e falou. Tipo, quando eu briguei com o Pedrinho da escola e você disse que eu tinha que pedir desculpas? Isso mesmo, só que seu pai ainda não aprendeu a pedir desculpas de verdade. Lucas levantou a cabeça e me olhou sério. Mas vovô, se você não perdoar ele, vocês vão ficar brigados para sempre? Respirei fundo. Não sei, meu filho, não sei. Depois que o Lucas foi embora, eu fiquei pensando muito. Pensei em ligar para o Rodrigo, falar que o menino tinha vindo aqui. Mas não liguei. Deixei o telefone de lado e fui deitar. A dor no peito tinha voltado mais forte. Dessa vez eu sabia que não era só emocional. Na madrugada, a dor ficou insuportável. Tentei levantar da cama e quase caí. Suor frio, falta de ar. Consegui pegar o telefone e ligar para o SAMU. Expliquei os sintomas e a moça falou para eu não me mexer, que a ambulância já estava a caminho. Deitei no chão da sala, esperando, pensando se aquilo era o fim. Se eu ia morrer ali sozinho, de madrugada, sem ter feito as pazes com meu filho. A ambulância chegou rápido. Me levaram para o hospital. Fizeram exames. Eletrocardiograma, raio-x, exame de sangue. O médico, um rapaz novo com cara de cansado, veio conversar comigo algumas horas depois. Seu Valdomiro, o senhor teve um princípio de infarto. Nada grave ainda, mas o senhor precisa cuidar. Estresse emocional pode matar, sabia? Fiquei internado 2 dias. Ninguém sabia que eu estava lá. Eu não tinha ligado para ninguém. Não tinha avisado o Rodrigo. Não tinha avisado nem a dona Irene. Fiquei ali sozinho, no quarto de hospital, olhando para o teto, ouvindo o barulho dos aparelhos, pensando na minha vida. Pensei em tudo que eu tinha feito, em todas as vezes que eu me sacrifiquei, todas as vezes que eu deixei de comprar algo para mim para comprar para o Rodrigo, todas as vezes que eu trabalhei doente, cansado, só para não faltar dinheiro em casa. E no final ele me humilhou, na frente de todo mundo. Mas será que eu estava certo? Será que deixar meu filho quebrar era a solução? Será que a vingança valia mais do que a paz da minha família? Essas perguntas ficaram martelando na minha cabeça os 2 dias inteiros. No 3º dia, quando eu já estava de alta, a enfermeira entrou no quarto com uma cara estranha. Seu Valdomiro, tem uma pessoa aqui querendo falar com o senhor. Diz que é seu filho. Meu coração disparou. O Rodrigo tinha descoberto. Não sei como, mas tinha descoberto. Ele entrou no quarto devagar. A cara dele estava péssima. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. Quando me viu ali deitado na cama, com aqueles fios grudados no peito, ele parou na porta. Ficou parado e começou a chorar. Não era choro de desespero, era choro de culpa. Choro de dor. Ele veio até a cama, se ajoelhou de novo, pegou minha mão e falou entre soluços. Pai, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu quase te matei. Por causa do meu orgulho idiota, eu quase te matei. Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer, porque parte de mim queria consolá-lo, mas outra parte ainda estava magoada, ainda estava ferida. Como você descobriu que eu estava aqui? Ele limpou o rosto com as costas da mão. O Lucas me contou. Ele disse que veio aqui e que você estava com dor no peito. Eu fiquei desesperado. Liguei para todos os hospitais da região até encontrar você. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o barulho do hospital ao redor. Até que ele falou uma coisa que eu não esperava. Pai, eu fiz o vídeo. Postei hoje de manhã. Contei tudo. Falei que você pagou o casamento. Falei que eu estava quebrado. Pedi desculpas públicas. Já tem mais de 1000 comentários. Metade é gente me xingando. Metade é gente dizendo que eu sou um filho ingrato. Olhei para ele surpreso. Por que você fez isso? Ele apertou minha mão. Porque eu não quero perder meu pai. Porque dinheiro eu posso recuperar. Empresa eu posso montar de novo. Mas pai eu só tenho um. E eu já perdi tempo demais sendo um idiota. Senti os olhos marejarem. Porque depois de tudo, depois de toda a raiva, toda a mágoa, eu ainda amava aquele menino. Ainda era meu filho. E talvez essa fosse a lição que ele precisava aprender.
que algumas coisas na vida são mais importantes que orgulho, mais importantes que dinheiro, mais importantes que aparência. Mas eu não ia ceder fácil. Não ia fingir que estava tudo bem. Olhei para ele e falei: Rodrigo, eu vi você crescer, vi você se tornar um homem. Mas em algum momento você esqueceu de onde veio, esqueceu quem te criou. E agora a vida te mostrou que sem base, sem raiz, a gente não fica em pé. Ele concordou com a cabeça, ainda chorando. Eu sei, pai, eu sei. Precisava de um tempo sozinho para pensar em tudo o que tinha acontecido. Quando cheguei em casa, a dona Irene estava na minha porta com uma marmita na mão. Ela tinha descoberto da internação pelo Lucas, que tinha contado para a mãe dele, que tinha espalhado para o bairro inteiro. Valdomiro, você tem que se cuidar. Não pode ficar passando por essas coisas sozinho. A gente é vizinho há 20 anos. Eu sou praticamente da família. Agradeci, peguei a marmita e entrei. Sentei na mesa da cozinha e abri o celular. Fui direto no perfil do Rodrigo. E lá estava o vídeo. 3 minutos e 40 segundos. Ele estava sentado no que parecia ser o escritório dele, com a cara cansada, olheiras, voz embargada. Apertei o play. Eu preciso falar uma verdade que eu deveria ter falado há muito tempo. No meu casamento, há 2 semanas atrás, eu fiz uma piada idiota. Eu apontei para o meu pai e disse que ele só tinha ido lá para comer e beber. Todo mundo riu. Inclusive eu. Mas o que ninguém sabia, o que eu escondi de todo mundo, é que quem pagou aquele casamento inteiro foi ele. 83 mil reais. Do próprio bolso. Ele parou, respirou fundo e continuou. Meu pai é um aposentado. Trabalhou a vida inteira como eletricista. Juntou dinheiro a vida inteira. E quando eu estava quebrado, quando minha empresa estava afundando e eu não tinha como pagar o casamento que minha esposa sonhava, ele vendeu um terreno. Um terreno que ele guardava para a velhice dele, para caso ficasse doente. E me deu o dinheiro, sem pedir nada em troca. A voz dele falhou. Ele limpou os olhos e voltou. E eu, em vez de agradecer, em vez de honrar o sacrifício dele, eu o humilhei. Na frente de 200 pessoas. Eu o diminuí. Eu o tratei como se ele não valesse nada. E agora ele está no hospital por causa do estresse que eu causei, por causa da minha ingratidão. Ele olhou direto para a câmera. Pai, se você tá vendo isso, eu te peço perdão, de coração. Eu errei feio, eu fui um péssimo filho, e eu vou passar o resto da vida tentando compensar o que eu fiz. Não importa quanto tempo leve, não importa o que eu precise fazer. Você merece respeito, você sempre mereceu. O vídeo acabou. Olhei para os comentários. Tinha mais de 2.000 pessoas que tinham assistido. E os comentários eram pesados. Cara, você é um lixo. Como você teve coragem de fazer isso com seu próprio pai? Espero que você perca tudo mesmo. Mas também tinha outros. Pelo menos você reconheceu. Todo mundo erra. Importante é pedir desculpas. Tomara que seu pai te perdoe. Fechei o celular e fiquei olhando para a parede. O Rodrigo tinha feito o que eu pedi. Tinha exposto tudo. Tinha perdido a reputação. Tinha mostrado publicamente que estava quebrado. Mas será que aquilo era arrependimento de verdade? Ou era só desespero? Será que ele tinha feito aquilo porque sentiu? Ou porque queria o terreno de volta? O telefone tocou. Era o seu Moacir, meu amigo dos tempos de fábrica. A gente não conversava há uns 2 meses. Valdomiro, acabei de ver o vídeo do seu filho. Rapaz, que situação, hein? Mas olha, ele teve coragem de assumir. Isso conta alguma coisa. Conversamos uns 15 minutos. O Moacir sempre foi sensato. Sempre me deu bons conselhos. Mas dessa vez, nem ele sabia o que falar. Nos dias seguintes, o vídeo viralizou. Não muito, mas o suficiente para aparecer em alguns sites de notícia local. Empresário admite humilhação ao pai e pede perdão público. A repercussão foi grande. O Rodrigo me ligou umas 5 vezes por dia, mas eu não atendia todas, só algumas. E quando atendia, ele sempre perguntava se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se ele podia me visitar. 1 semana depois do vídeo, ele apareceu na minha casa sem avisar. Trazia uma sacola de supermercado na mão. Pai, eu comprei umas coisas, frutas, verduras, aquele pão integral que o médico mandou você comer. Aceitei. Ele entrou, guardou tudo na geladeira e sentou comigo na sala. Pai, eu sei que você ainda está magoado. Eu sei que um vídeo não apaga o que eu fiz.
Mas eu queria que você soubesse que eu não fiz aquilo só para recuperar o terreno. Eu fiz porque eu percebi uma coisa. Eu percebi que estava virando uma pessoa que eu não gostava. Uma pessoa que valorizava dinheiro mais que família, mais que você. Olhei para ele. Ele estava diferente, mais magro, mais humilde, mais humano. E a empresa? E as dívidas? Ele deu um sorriso fraco. Vou ter que vender o apartamento. Vou ter que recomeçar. Mas tá tudo bem. Eu mereço. Eu construí um castelo em cima de orgulho e mentira. Agora ele desmoronou. E talvez seja isso que eu precisava. Fiquei em silêncio. Não sabia o que falar. Parte de mim queria ajudar. Queria assinar a procuração, dar o terreno, resolver o problema dele. Mas outra parte ainda estava com raiva, ainda estava ferida. Rodrigo, quando sua mãe morreu, eu prometi para ela que ia cuidar de você, que ia te proteger, que ia te dar o melhor que eu pudesse. E eu fiz isso. Mesmo quando você cresceu, mesmo quando você ficou independente, eu continuei te protegendo, continuei resolvendo seus problemas. E sabe o que aconteceu? Você se acostumou. Acostumou a ter sempre uma rede de segurança, sempre um pai para te salvar. Ele concordou com a cabeça. Eu continuei. Mas agora eu tô velho, Rodrigo. Tô cansado. Tive um princípio de infarto. Tô tomando remédio todo dia. E eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Então eu preciso saber. Eu preciso ter certeza de que você aprendeu. De que você cresceu. De que você se tornou um homem de verdade. A voz dele saiu firme. Eu aprendi, pai. Eu juro que aprendi. Respirei fundo. Então me prova. Me prova sem o terreno. Me prova sem dinheiro. Me prova que você consegue se levantar sozinho. Que você consegue ser forte sem precisar de mim para te segurar. Ele parou, olhou para mim surpreso. Você tá dizendo que não vai me ajudar? Mesmo depois de tudo? Balancei a cabeça devagar. Eu tô dizendo que a melhor ajuda que eu posso te dar agora é deixar você cair. Deixar você aprender a se levantar. Porque quando eu não estiver mais aqui, Rodrigo, você vai precisar saber fazer isso sozinho. Ele ficou calado por um longo tempo. Vi uma lágrima descer no rosto dele. Mas não era lágrima de raiva. Era de entendimento. Ele tinha entendido. Finalmente tinha entendido. Quanto tempo, pai? Quanto tempo você quer que eu prove? Pensei um pouco. 6 meses. Eu quero ver você reconstruir sua vida em 6 meses. Sem minha ajuda. Sem meu dinheiro. Só com seu esforço. Se você conseguir, se você me mostrar que aprendeu mesmo, aí a gente conversa sobre o terreno, sobre perdão, sobre recomeço. Ele limpou o rosto e se levantou. Estendeu a mão para mim. Tá feito. 6 meses. Eu vou te provar. Apertei a mão dele. E pela primeira vez em semanas, eu senti uma coisa diferente no peito. Não era raiva. Não era mágoa. Era esperança. Esperança de que talvez, só talvez, meu filho finalmente ia se tornar o homem que eu sempre sonhei que ele fosse. Passaram-se 2 meses desde que eu dei aquele ultimato pro Rodrigo. 2 meses sem notícias dele. Sem ligações. Sem visitas. Nada. E isso me deixava inquieto. Será que ele tinha desistido? Será que tinha ido embora da cidade? Será que estava com raiva de mim por não ter ajudado? Essas perguntas me acordavam de madrugada, e eu ficava deitado olhando para o teto escuro pensando se tinha feito a coisa certa. O Lucas aparecia de vez em quando. A mãe dele, a ex do Rodrigo, deixava o menino passar a tarde comigo aos sábados. Foi num desses sábados que eu descobri o que estava acontecendo. Vovô, meu pai está trabalhando muito. Ele acorda de madrugada e volta tarde da noite. Ele arrumou um emprego numa empresa de não sei o quê. Meu coração apertou. Emprego? Que tipo de emprego? Lucas deu de ombros. Não sei direito, mas ele está sempre cansado. Fiquei pensativo. O Rodrigo, que era empresário, que tinha sua própria empresa, estava trabalhando como empregado? Aquilo mexeu comigo. Porque eu sabia o quanto era difícil engolir o orgulho assim. Eu sabia porque eu tinha feito isso a vida inteira. Trabalhar duro, de cabeça baixa, fazendo o que precisava ser feito. Uns dias depois, eu estava na fila do banco quando vi uma cena que me partiu o coração. Era ele, o Rodrigo. Mas não o Rodrigo empresário de terno e gravata. Era um Rodrigo de camisa polo simples, jeans, tênis gasto, segurando uma prancheta. Ele estava oferecendo plano de internet para pessoas na fila. Vendedor de rua. Ele não me viu. Eu fiquei ali, escondido atrás de uma coluna, observando.
Vi ele levar não de várias pessoas. Vi a cara de cansaço dele. Vi o jeito humilde como ele abordava cada um. E quando uma senhora finalmente parou para ouvir, vi o sorriso dele. Um sorriso genuíno, de quem estava feliz por ter conseguido uma chance. Saí do banco sem fazer barulho. Não queria que ele me visse. Não ainda. Mas aquela imagem ficou gravada na minha cabeça. Meu filho, que me humilhou num casamento de luxo, agora estava na rua vendendo plano de internet. A vida tinha dado uma volta completa. Cheguei em casa com um turbilhão de sentimentos. Orgulho, tristeza, alívio, porque, de certa forma, ver ele assim me mostrava que ele estava realmente tentando. Que não era só conversa, era ação. Naquela noite, a dona Irene bateu na minha porta. Ela tinha uma cara estranha de quem tinha algo importante para falar. Valdomiro, eu preciso te contar uma coisa. Mas você promete que não vai ficar bravo comigo? Prometi. Ela sentou e respirou fundo. Faz 3 semanas que o Rodrigo passa aqui toda terça e quinta. Ele corta minha grama, limpa minha calha, conserta o que está quebrado. E não aceita dinheiro. Diz que está pagando uma dívida. Dívida? Que dívida? Ela sorriu. Lembra quando a Célia ficou doente e eu ficava aqui com ela durante o dia enquanto você trabalhava? Ele disse que nunca me agradeceu por isso direito. Que agora que tem tempo quer retribuir. Senti os olhos marejarem. Aquele menino estava mudando. De verdade. Mas eu não ia ceder ainda. Não ia facilitar. Porque 6 meses era o tempo que eu tinha dado. E eu precisava ter certeza absoluta de que a mudança era real. Que não era só uma fase passageira. No 3º mês, eu tive uma consulta de rotina com o cardiologista. Estava tudo controlado, graças aos remédios e ao fato de eu estar mais calmo. O médico me liberou para fazer caminhadas leves. Comecei a caminhar toda manhã na pracinha perto de casa. E foi lá que eu encontrei o Rodrigo de novo. Ele estava sentado num banco comendo um pão com mortadela, tomando café de garrafa térmica, o uniforme da empresa de telecom no corpo. Quando me viu, levantou na hora. Pai, eu sentei do lado dele. Pode continuar comendo. Ele sentou de novo, mas ficou tenso. Ficamos em silêncio por um tempo. Até que eu perguntei, como você tá? Ele engoliu o último pedaço de pão e olhou para frente. Tô bem. Cansado, mas bem. Consegui um emprego como vendedor externo. Acordo às 5, pego 2 ônibus, trabalho até às 6 da tarde, mas tô pagando as contas. Devagar, mas tô pagando. E a Tatiana? Ele suspirou. A gente se separou. Ela não aguentou a mudança de vida. Queria o Rodrigo empresário, não o Rodrigo vendedor. Tá tudo bem, eu entendo. A voz dele não tinha amargura, tinha aceitação. E você? Tá morando onde? Ele deu um sorriso sem graça. Aluguei um kitnet no centro. Pequeno, mas dá pro gasto. O Lucas vem aos finais de semana. A gente come pipoca, assiste filme. Tá sendo bom. Diferente. Mas bom. Olhei para ele. E vi algo que eu não via há anos. Vi o menino que eu tinha criado. O menino simples. O menino humilde. Antes dele virar o empresário cheio de orgulho. Rodrigo, você tá feliz? Ele pensou um pouco antes de responder. Sabe, pai, eu não sei se sou feliz, mas eu tô em paz. Pela primeira vez em anos eu durmo tranquilo, sem dívida te corroendo, sem ter que fingir ser alguém que eu não sou. É libertador. Senti um orgulho enorme naquele momento, mas não demonstrei. Apenas bati no ombro dele e levantei. Continue assim. Ainda faltam 3 meses. Ele acenou com a cabeça. Eu sei, pai. Eu sei. Nos meses seguintes, eu continuei observando de longe. Descobri pelo Lucas que o Rodrigo tinha começado a estudar de novo. Fazia curso online à noite, depois do trabalho. Queria se especializar em tecnologia, voltar para o mercado, mas com os pés no chão dessa vez. Sem queimar etapas, sem mentiras. Descobri também pela dona Irene que ele tinha ido na igreja comigo frequentava. Não para me encontrar. Ele nem sabia que eu ainda ia lá de vez em quando. Ele ia porque estava buscando algo. Paz interior, fé, direção. E quanto mais eu descobria, mais eu tinha certeza. Meu filho tinha mudado. De verdade. A humilhação que ele me causou tinha sido terrível, dolorosa, mas de certa forma ela tinha salvado ele. Tinha acordado ele, tinha mostrado para ele quem ele realmente era por dentro. No 5º mês, ele me mandou uma mensagem, curta, direta.
Pai, consegui uma promoção no trabalho. Agora sou coordenador da equipe de vendas. O salário é melhor. Vou conseguir alugar um apartamento maior para o Lucas. Queria compartilhar isso com você. Respondi apenas, parabéns. Mas por dentro, eu estava explodindo de orgulho. Faltava um mês para o prazo acabar. E eu já sabia qual seria a minha decisão. Mas não ia entregar de bandeja. Ia fazer ele completar os 6 meses. Ia fazer ele provar até o fim que tinha aprendido. Porque homem não se faz em 5 meses. Homem se faz com consistência, com persistência, com caráter. E o Rodrigo estava finalmente se tornando o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. O 6º mês chegou. E com ele, uma surpresa que eu não esperava. Era uma quinta-feira à tarde quando o Rodrigo apareceu na minha porta. Mas não veio sozinho. Trazia o Lucas pela mão e uma sacola de papel na outra. Pai, eu sei que o prazo só acaba semana que vem, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Hoje, deixei eles entrarem. O Lucas correu para o meu colo como sempre fazia. Me abraçou forte. Vovô, você não vai acreditar no que meu pai fez. Olhei para o Rodrigo, curioso. Ele colocou a sacola em cima da mesa com cuidado. Pai, eu não vim aqui pedir o terreno de volta. Nem vim cobrar perdão. Eu vim te devolver algo. Abriu a sacola e tirou de dentro um envelope grosso. Meu coração acelerou. Será que era o que eu estava pensando? Ele abriu o envelope e espalhou em cima da mesa vários comprovantes de depósito. Peguei um, depois outro, depois mais um. Eram transferências bancárias. Na minha conta. Somei mentalmente. R$23 mil. Rodrigo, o que é isso? Ele puxou uma cadeira e sentou na minha frente. São os 6 meses de trabalho, pai. Eu juntei cada centavo que sobrou depois de pagar aluguel, comida e as contas básicas. R$23 mil. Eu sei que ainda falta muito para completar os 83 mil do casamento, mas é um começo. E eu vou continuar pagando. Até o último centavo. Fiquei olhando para aqueles papéis sem conseguir falar. Porque aquilo não era só dinheiro. Era dignidade. Era esforço. Era um filho mostrando para o pai que tinha aprendido o valor das coisas. Rodrigo, eu nunca pedi esse dinheiro de volta. Ele interrompeu. Eu sei. Você nunca pediu nada. E é exatamente por isso que eu preciso devolver. Porque não é sobre você pedir. É sobre eu reconhecer a dívida que eu tenho. Não só financeira. Moral. O Lucas pulou do meu colo e foi até o pai. Vovô, meu pai trabalhou tanto para juntar isso. Ele não comprou roupa nova, não saiu para lugar nenhum. Ele só trabalhava e guardava. Falava que precisava pagar o vovô de volta. Senti um nó na garganta. Ver aquele menino orgulhoso do pai, defendendo o pai, me mostrou que não era só o Rodrigo que tinha mudado. O relacionamento deles também tinha mudado. Tem mais uma coisa, pai. Rodrigo tirou outro papel da sacola. Era um contrato. De trabalho. Consegui uma vaga numa empresa de tecnologia. Não é como dono, não é como sócio, é como gerente de projetos. Salário fixo, carteira assinada. Começo semana que vem. E com esse salário, vou conseguir pagar você mais rápido. Olhei para ele e vi algo que me fez ter certeza de que tudo tinha valido a pena. Vi humildade de verdade. Não aquela humildade forçada de quem está precisando de algo. Era a humildade de quem tinha sido quebrado, reconstruído, e agora sabia exatamente quem era. Senta aqui, Rodrigo. Ele sentou. Peguei os comprovantes e rasguei um a um na frente dele. Seus olhos arregalaram. Pai, o que você está fazendo? Rasguei todos até o último e joguei os pedaços na lixeira. Eu não quero seu dinheiro, Rodrigo. Nunca quis. O que eu queria era isso aqui. Apontei para ele. Esse homem que está sentado na minha frente. Esse homem que aprendeu, que cresceu, que entendeu. A voz dele saiu trêmula. Mas, pai, eu preciso pagar. Eu preciso consertar o que eu fiz. Balancei a cabeça. Você já consertou. Não com dinheiro. Com atitude. Com mudança real. Com esforço. O dinheiro do casamento já era. Eu dei ele de coração quando vendi o terreno. Não era empréstimo. Era presente de pai. E presente não se cobra de volta. Ele começou a chorar. Não aquele choro de desespero que eu tinha visto antes. Era choro de alívio. De libertação. Pai, eu não mereço você. Eu não mereço esse perdão. Levantei e fui até ele. Botei a mão no ombro dele. Rodrigo, pai perdoa. É o que pai faz. Mas perdoar não significa esquecer. Significa dar uma nova chance. E você usou essa chance da forma certa.
Ele levantou e me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que a gente sente que é verdadeiro. E ali, naquele abraço, eu senti que tinha recuperado meu filho. O filho que eu achei que tinha perdido para sempre. O Lucas pulou no meio do abraço. Grupo abraço, e a gente ficou ali os três, abraçados na cozinha, com o sol da tarde entrando pela janela. E pela primeira vez em meses, eu senti paz completa. Mas tem uma condição. Eles se afastaram e olharam para mim. O terreno. Eu vou passar ele para o seu nome. Mas não é para você usar de garantia em banco. Não é para você vender. É para você guardar. E quando eu morrer, você repassa para o Lucas. É herança de família. E herança de família não se vende. Não se joga fora, entendeu? Rodrigo concordou com a cabeça, ainda limpando as lágrimas. Entendido, pai. Eu prometo. Peguei um papel e uma caneta que tinha na gaveta. Escreve aqui. Eu, Rodrigo, prometo honrar meu pai, respeitar minha família e nunca mais me esquecer de onde vim. Escreve e assina. Ele escreveu, com a letra tremendo, e assinou. Dobrei o papel e guardei no bolso da camisa. Isso aqui vai ficar comigo, para eu nunca esquecer do dia que meu filho voltou a ser meu filho. Ficamos conversando até a noite cair. Ele me contou dos planos para o novo emprego. Contou que estava namorando uma moça simples, professora de escola pública. Contou que estava frequentando a igreja, que estava em terapia, que estava construindo uma vida nova, uma vida com propósito, com verdade. E quando eles foram embora, depois do jantar que eu fiz com o que tinha na geladeira, eu sentei no sofá e olhei para o retrato da Célia na parede. Você estava certa, amor. Você sempre dizia que o menino só precisava de um empurrão para acordar, que ele tinha um bom coração. Você estava certa. 3 semanas depois daquela reconciliação, eu estava na sala assistindo o jornal quando o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Quase não atendi, mas algo me disse para atender. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, educada. Seu Valdomiro? Meu nome é Tatiana. A gente precisa conversar. Meu corpo inteiro ficou tenso. A ex-nora. A mulher que tinha rido junto quando o Rodrigo me humilhou. A mulher que tinha me ligado desesperada pedindo para eu ajudar e depois desligou na minha cara. O que ela queria agora? Pode falar. A voz dela saiu nervosa. Eu sei que o senhor não tem motivo nenhum para me ouvir. Mas eu preciso te contar uma coisa sobre o Rodrigo. Sobre o casamento. Sobre tudo. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Posso ir aí na sua casa? São apenas 15 minutos. Eu preciso tirar isso do peito antes que seja tarde demais. Pensei em recusar. Pensei em desligar. Mas a curiosidade foi maior. Amanhã, 3 horas da tarde. Ela agradeceu e desligou. Passei a noite inquieto. O que ela teria para me contar? Será que o Rodrigo tinha voltado com ela? Será que ela queria dinheiro? Será que vinha me culpar de novo? 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça. No dia seguinte, pontualmente às 3 horas, ela tocou a campainha. Abri a porta e levei um susto. A Tatiana que eu via nas fotos, sempre impecável, maquiada, com roupa de grife, não era a mesma que estava na minha frente. Ela estava simples. Calça jeans, blusa básica, cabelo preso. Sem salto alto, sem joias. Parecia outra pessoa. Seu Valdomiro, obrigada por me receber. Ela entrou e sentou onde eu apontei. Ofereci café, ela aceitou. Quando voltei da cozinha com 2 xícaras, ela já estava chorando baixinho. Desculpa, eu não queria vir aqui assim, mas eu não consegui segurar. Sentei e esperei ela se acalmar. Ela tomou um gole de café, respirou fundo e começou. Eu preciso pedir desculpas pelo que aconteceu no casamento, mas antes eu preciso te contar a verdade. Uma verdade que nem o Rodrigo sabe até hoje. Meu coração acelerou. Que verdade? Ela olhou para baixo, envergonhada. A piada. Aquela piada horrível que o Rodrigo fez sobre o senhor. Não foi ideia dele. Foi minha. Senti o sangue gelar. Como assim? Ela continuou, a voz tremendo. Eu que botei aquilo na cabeça dele. Dias antes do casamento. Eu estava nervosa, estava bebendo, e falei para ele que seria engraçado fazer uma piadinha no discurso. Que todo mundo fazia isso em casamento. Que era normal. E como ele estava nervoso também, ele topou. Não pensou, só repetiu o que eu tinha sugerido. Fiquei mudo. Aquilo mudava tudo? Não. O Rodrigo tinha escolhido falar. Tinha escolhido me humilhar. Mas saber que tinha sido instigado,
Isso doía de um jeito diferente. Por que você fez isso, Tatiana? Ela levantou os olhos vermelhos para mim. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de você. As palavras saíram como tapa na cara. Ela continuou. Minha família é de classe média alta. Meu pai é médico. Minha mãe é empresária. Todos os meus amigos casaram em festas luxuosas, com sogros bem-sucedidos. E quando eu apresentei o Rodrigo para minha família, eles perguntaram sobre o pai dele. E ele falou a verdade. Falou que você era eletricista aposentado, que morava num bairro simples. E eu vi a cara deles. Vi o julgamento. Ela limpou o rosto com as costas da mão. E eu, sendo a pessoa superficial e idiota que eu era, comecei a ter vergonha de você. Comecei a não querer que você aparecesse muito. Por isso a gente te botou lá no fundo do salão. Por isso não te chamamos para a mesa principal. E quando eu vi que você estava lá, comendo e bebendo como qualquer convidado normal, aquela ideia ridícula veio na minha cabeça. Eu não sabia o que falar. Parte de mim queria mandar ela embora. Mas outra parte precisava ouvir o resto. Continue. Ela bebeu mais um gole de café. Depois que o vídeo do Rodrigo viralizou, quando eu vi o estrago que a gente tinha feito, eu entrei em pânico. Não pela consciência, mas porque eu ia ficar mal na fita. As pessoas iam me julgar. Então eu terminei com ele. Eu abandonei ele no momento mais difícil. E sabe o que ele fez? Ele não me culpou. Não contou pra ninguém que a ideia tinha sido minha. Ele assumiu tudo sozinho. Senti um orgulho imenso do meu filho naquele momento. Mesmo carregando uma culpa que não era inteiramente dele, ele protegeu a mulher que tinha abandonado ele. Por que você está me contando isso agora? Ela suspirou. Porque eu não consegui mais viver com essa mentira. Porque toda vez que eu vejo ele trabalhando duro, reconstruindo a vida, pagando as consequências sozinho, eu me sinto uma pessoa horrível. E por quê? Porque eu acho que o Senhor merece saber a verdade completa antes de perdoar ele totalmente. Ele não sabe que você veio aqui? Ela balançou a cabeça. Não. E eu peço que o Senhor não conte. Ele já sofreu demais. Não precisa saber que eu vim aqui me desculpar. Só precisa seguir em frente. Olhei bem nos olhos dela. Tatiana, você veio aqui para aliviar sua consciência. Não para fazer o certo. Porque se fosse para fazer o certo, você teria contado isso para o Rodrigo primeiro. Teria assumido sua parte na frente dele. Mas você veio aqui porque é mais fácil pedir perdão para mim do que encarar ele. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Eu continuei. Eu não vou contar pro Rodrigo. Não porque você pediu, mas porque ele não precisa saber. Ele já carregou o peso sozinho. Já pagou o preço. Já aprendeu a lição. Eu não vou jogar mais peso nas costas dele, mas você vai ter que viver com isso. Vai ter que olhar no espelho e saber que foi covarde 2 vezes. Uma vez quando sugeriu a piada. Outra vez quando abandonou ele. Ela levantou, ainda chorando. Eu sei, seu Valdomiro. Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Foi até a porta, parou e se virou para mim. Só queria dizer mais uma coisa. O senhor fez certo. Em não ceder. Em deixar ele cair. Porque o Rodrigo que eu conheci, aquele empresário cheio de orgulho, nunca ia ser um bom homem. Mas o Rodrigo de hoje é 10 vezes o homem que ele era. E isso é mérito seu. Ela saiu. E eu fiquei ali parado na sala, processando tudo. A raiva que eu sentia pelo Rodrigo diminuiu ainda mais, porque eu percebi que ele tinha sido fraco naquele momento. Tinha se deixado influenciar. Mas depois ele tinha sido forte. Tinha assumido tudo. Tinha protegido até quem não merecia proteção. Naquela noite, quando o Rodrigo me ligou para combinar de me levar numa consulta médica, eu não contei nada. Só conversei normal, porque ele não precisava saber. Ele precisava seguir em frente. E eu precisava aceitar que meu filho, apesar de todos os erros, tinha um coração bom. Um coração que eu tinha ajudado a formar. E talvez essa fosse a maior vitória de todas. Não ter criado um filho perfeito, mas ter criado um filho capaz de aprender, capaz de mudar, capaz de ser melhor. Peguei o papel que o Rodrigo tinha assinado e li de novo. Li várias vezes, até decorar cada palavra. Porque aquilo ali não era só uma promessa. Era um novo começo, uma nova história. E eu tinha conseguido ser pai até o fim. Não o pai que facilita, mas o pai que ensina, o pai que corrige, o pai que ama do jeito certo. Naquela noite, dormi tranquilo, sem dor no peito, sem angústia, sem mágoa.
Porque a justiça tinha sido feita. Não a justiça de vingança, mas a justiça de transformação. E essa é a única justiça que vale a pena. 2 meses se passaram desde a visita da Tatiana. Eu guardei aquele segredo como guardei tantos outros na vida. Porque pai é isso. É saber quando falar e quando calar. E naquele caso, calar era proteger meu filho de uma dor desnecessária. Ele já tinha sofrido o suficiente. O Rodrigo estava se saindo bem no novo emprego. Ligava toda semana para contar as novidades. Tinha conseguido fechar um projeto grande. Tinha recebido elogio do chefe. Estava guardando dinheiro para comprar um carro usado. Coisas simples. Coisas que antes ele nem valorizava. Mas agora ele comemorava cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Foi numa dessas ligações que ele me fez um convite. Pai, semana que vem é meu aniversário. 35 anos. Eu sei que é pouca coisa, mas eu queria fazer um almoço simples lá no meu apartamento. Você, o Lucas, a mãe dele e a Fernanda. Fernanda era a namorada nova dele, a professora. Eu ainda não tinha conhecido pessoalmente. Não vai ser nada luxuoso, só um macarrão, uma salada e um bolo que a Fernanda vai fazer. Mas eu queria muito que você estivesse lá. Aceitei na hora. Porque depois de tudo, eu queria estar presente. Queria ver meu filho feliz. Queria conhecer a mulher que tinha escolhido dessa vez. E queria mostrar para ele que eu estava ali. Sempre estive. Sempre estaria. No dia do aniversário, cheguei no apartamento dele às 11 da manhã. Era um prédio simples no centro, sem portaria eletrônica, sem elevador. Subi os 3 lances de escada e toquei a campainha. O Lucas abriu a porta gritando, "Vovô chegou!" e me puxou para dentro. O apartamento era pequeno. Sala e quarto juntos, uma cozinha americana, um banheiro. Mas estava limpo, organizado, com cheiro de comida caseira. Na cozinha, uma mulher morena, cabelo cacheado, sorriso largo, mexia uma panela. "Seu Valdomiro, que prazer te conhecer. O Rodrigo fala tanto do senhor." Ela veio, me deu um abraço apertado, sem formalidade, e eu gostei dela na hora. O Rodrigo apareceu da área de serviço com uma camisa velha, secando as mãos. "Pai, chega, senta aí, a comida já está quase pronta." Ele estava diferente, mais leve, mais sorridente, mais vivo. Sentei no sofá pequeno ao lado da mãe do Lucas, a Jéssica, e ficamos conversando enquanto eles terminavam de preparar o almoço. Quando sentamos para comer, todos ao redor daquela mesa de plástico de 4 lugares que mal cabia todo mundo, eu olhei em volta e senti algo que não sentia há muito tempo. Senti família. Família de verdade. Sem luxo, sem aparência. Só pessoas que se importavam umas com as outras. Durante o almoço, a Fernanda me contou como tinha conhecido o Rodrigo. Eu estava dando aula na escola perto da empresa dele. A gente se esbarrou no ponto de ônibus. Começamos a conversar. Ele era tão simples, tão humilde, que eu nem imaginava que ele tinha sido empresário. Ele só me contou isso meses depois. E quando contou, explicou tudo. O casamento, a humilhação, a queda, a reconstrução. Eu admirei ainda mais ele por isso. Ela olhou para o Rodrigo com um carinho genuíno. Ele é o homem mais trabalhador que eu conheço. Acorda cedo, vai trabalhar, volta tarde, mas sempre arruma tempo para o Lucas, para estudar, para crescer. E nunca reclama. Nunca. O Rodrigo ficou vermelho, constrangido. "Fernanda, para." Ela riu. "É verdade, amor. Seu pai precisa saber que você está bem, que você é feliz." E era verdade. Eu via nos olhos dele. Ele era feliz. Talvez mais feliz do que nunca foi quando tinha dinheiro, empresa, status. Porque agora ele tinha algo que dinheiro não compra. Paz interior. Depois do almoço, o Lucas trouxe o bolo. Cantamos parabéns. Um parabéns desafinado, sincero, cheio de amor. E quando o Rodrigo soprou a velhinha, ele fechou os olhos por um tempo. Fez um pedido. E quando abriu os olhos, eles estavam marejados. Eu queria falar uma coisa. Todo mundo ficou quieto. Ele olhou para mim. "Pai, eu sei que eu já pedi desculpas 1000 vezes, mas hoje, no dia do meu aniversário, na frente das pessoas que eu mais amo, eu quero te agradecer. Agradecer por não ter me ajudado, por não ter facilitado, por ter me deixado cair." A voz dele falhou um pouco. "Se você tivesse me dado o terreno naquele dia, eu teria salvado minha empresa, mas eu não teria salvado a mim mesmo. Eu ia continuar sendo aquele homem arrogante, cheio de orgulho, vazio por dentro.
Você me ensinou que perder não é o fim, é o recomeço. E eu sou grato por isso. Senti as lágrimas descerem no meu rosto. Ele continuou. Hoje eu tenho menos dinheiro. Tenho menos status. Mas eu tenho mais do que eu jamais tive. Eu tenho uma família que me ama de verdade. Tenho um trabalho que me orgulha. Tenho uma mulher que me aceita do jeito que eu sou. E tenho um pai que me amou o suficiente para me deixar aprender da forma difícil. Ele levantou, veio até mim e me abraçou. E ali, naquele abraço, eu senti que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dúvida, porque meu filho tinha renascido. E eu tinha sido o instrumento da transformação dele. No final da tarde, quando eu já estava indo embora, o Rodrigo me chamou no canto. Pai, tem uma coisa que eu preciso te dar. Ele foi até o quarto e voltou com um envelope. Lembra daquele papel que eu assinei? Aquela promessa? Lembrava. Estava guardado na minha gaveta. Eu escrevi outra coisa. Quero que você leia quando chegar em casa. Peguei o envelope, guardei no bolso, abracei ele mais uma vez e fui embora. No caminho de volta para casa, meu coração estava quentinho. Tinha sido um dia bom, um dia simples, mas um dia que valia mais do que 1000 casamentos luxuosos. Quando cheguei em casa, sentei na cadeira da cozinha e abri o envelope. Dentro tinha uma folha manuscrita, e o que eu li me fez chorar de novo. Pai, você me ensinou que homem não se mede por quanto tem, mas por quanto vale. Você me ensinou que respeito não se compra, se conquista. Você me ensinou que cair não é vergonha. Vergonha é não levantar. Eu passei 35 anos achando que sabia tudo, mas só nos últimos meses eu realmente aprendi a ser homem. Aprendi com você, com seu exemplo, com sua firmeza, com seu amor difícil, mas verdadeiro. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter acreditado que eu podia ser melhor. E obrigado por ser o pai que eu não merecia, mas que sempre precisei. Te amo, Rodrigo. Dobrei a carta com cuidado e guardei junto com a outra promessa. Aquilo ali era meu tesouro, mais valioso que qualquer terreno, qualquer dinheiro, qualquer bem material, porque aquilo era a prova de que eu tinha cumprido meu papel. Tinha sido pai até o fim. 1 ano se passou desde aquele casamento. 1 ano inteiro. E hoje, enquanto eu conto essa história para vocês, eu tô sentado no quintal da minha casa, regando as suculentas que a Célia plantou, olhando para o céu azul de São José dos Campos e pensando em tudo o que aconteceu. O Rodrigo não recuperou a empresa. Não voltou a ser empresário. E sabe de uma coisa? Ele não quer. Ele me disse isso semana passada quando veio aqui tomar café. Pai, eu não preciso ser dono de nada para me sentir importante. Eu só preciso ser honesto, trabalhador e presente na vida das pessoas que eu amo. Ele continua trabalhando como gerente de projetos. Conseguiu comprar um carro usado, um Corsa 2012, que ele cuida como se fosse 0 quilômetro. Alugou um apartamento de 2 quartos para ter espaço para o Lucas. E no mês passado ele me contou que vai casar de novo, com a Fernanda. Mas dessa vez vai ser no civil, só com a família mais próxima, num restaurante simples. E ele já avisou: pai, dessa vez você vai sentar do meu lado, na mesa principal. E eu vou agradecer você no discurso, do jeito certo. O Lucas está crescendo, já tem 9 anos. Vem aqui todo sábado. A gente joga dominó, eu ensino ele a consertar as coisas da casa, conto história da época que eu trabalhava na fábrica, e o menino me ouve com aqueles olhos brilhando, igual o pai dele me ouvia quando era pequeno, antes de esquecer de onde veio. A dona Irene continua sendo minha vizinha fiel. Toda terça ela aparece com alguma comida e toda quinta o Rodrigo vem aqui fazer os reparos da casa dela. Virou tradição e ela sempre comenta: Valdomiro, seu menino virou homem de verdade. A Célia tá orgulhosa lá de cima. Sobre a Tatiana, eu nunca mais ouvi falar. Não sei onde ela tá, o que ela tá fazendo. E sinceramente, não importa. Aquele capítulo acabou. O que importa é que meu filho aprendeu a escolher melhor. Aprendeu a valorizar caráter em vez de aparência, substância em vez de status. Teve gente que me criticou, sabe? Teve primo que disse que eu fui duro demais. Teve conhecido que falou que eu quase destruí meu filho, mas eu não me arrependo, nem um pouco. Porque eu sei que se eu tivesse cedido naquele dia, se eu tivesse dado o terreno de volta na primeira lágrima dele, ele não teria aprendido nada.
Ia continuar sendo o mesmo. E a próxima queda ia ser pior. Às vezes a gente confunde amor com facilidade. Acha que amar é dar tudo, resolver tudo, proteger de tudo. Mas não é. Amar de verdade, amar do jeito difícil, é saber quando soltar a mão. É deixar o filho tropeçar. É deixar ele sentir o peso das próprias escolhas. Porque só assim ele aprende a andar sozinho. Eu olho para trás e vejo quanto tempo eu passei carregando o Rodrigo nas costas, resolvendo problema, pagando dívida, limpando sujeira. E tudo o que eu consegui foi criar um homem dependente, cheio de orgulho, vazio de gratidão. Foi só quando eu parei de carregar que ele aprendeu a usar as próprias pernas. E sabe o que é mais bonito nessa história toda? Não é o final feliz, não é a reconciliação, é a transformação. É ver um homem que estava perdido encontrar o caminho de volta. É ver um filho que desprezava o pai passar a admirá-lo de verdade. É ver que vale a pena ser firme quando o amor pede firmeza. Hoje, eu olho para o meu filho e vejo um homem de verdade. Um homem que trabalha, que luta, que honra a palavra, que respeita os outros, que valoriza o simples. E eu sei que quando eu partir dessa vida, vou partir em paz, porque eu cumpri minha missão. Não criei um filho perfeito, mas criei um filho que sabe se levantar quando cai. E isso é tudo que um pai pode desejar. Então, se você que está me ouvindo agora já passou por algo parecido, se já foi humilhado por quem você ama, se já se sentiu desvalorizado pela própria família, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho. E você tem o direito de exigir respeito, mesmo que seja da sua própria família. Principalmente da sua própria família. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser vingativo, mas precisa ser firme, precisa mostrar que você tem valor, que você não é capacho, que amor não é sinônimo de aceitação de desrespeito, porque quando a gente permite que pisem na gente uma vez, a tendência é que pisem de novo, e de novo, até a gente se acostumar a ser pisado. Eu não me acostumei, e graças a Deus eu não me acostumei, porque foi essa decisão, essa firmeza, que salvou não só a minha dignidade, mas o meu filho também. Hoje eu tô em paz. O coração tá bem. A saúde tá controlada. E eu tenho uma família que me ama e me respeita. Não foi fácil chegar aqui. Tive noite de choro. Tive momento de dúvida. Tive dia que eu quase desisti. Mas eu não desisti. E valeu a pena. Então fica aqui meu conselho, de um velho de 68 anos que já errou muito, mas que acertou quando precisava. Ensine seus filhos a te respeitarem, não com medo, com admiração. Seja o exemplo que você quer que eles sigam. E quando eles errarem, quando te magoarem, não tenha medo de ser firme, porque às vezes o maior ato de amor é dizer não. Antes de encerrar, eu queria pedir uma coisa para você que está me ouvindo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Quero saber se tem mais gente passando por situações parecidas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Porque às vezes uma história como essa pode mudar a vida de alguém. E se você ainda não é inscrito no canal Café com Vovô, se inscreve aí. Todo dia tem uma história nova. Histórias de gente como eu. Gente que viveu, que sofreu, que aprendeu. E que quer dividir essas lições com quem está disposto a ouvir. Eu sou Valdomiro, ex-eletricista industrial, pai, avô, e um homem que aprendeu que dignidade não se negocia, nem por dinheiro, nem por sangue, nem por nada. Obrigado por me ouvir até aqui. E que Deus abençoe você e sua família. Um abraço do fundo do coração.